Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita enviados de Jesus, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, com renovada alegria e, desde já, lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: seguramente você já enfrentou essas duas situações, a de ser o ofensor e ser o ofendido. Em qual delas sentiu maior dificuldade? A partir desta reflexão da mentora, nós vamos então penetrar o tema ofensa e perdão. Circunstâncias que todo ser humano passa na vida ou na existência. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la em Mateus capítulo 6, versículo 14, quando Jesus disse aos seus discípulos: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E a base doutrinária, diferentemente de outras circunstâncias em que normalmente ela vem de uma das obras da codificação, desta vez vem de uma obra subsidiária, intitulada Alvorada do Reino, mas especificamente no capítulo 8. Alvorada do Reino é uma obra mediúnica do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá no capítulo 8, em determinado momento, o Emmanuel diz assim: é preciso compreender, na ofensa recebida, essa ou aquela oportunidade de triunfo sobre nós mesmos. Evidentemente que esta proposta de Emmanuel é desafiadora, porque qualquer um, quando é ofendido, fica magoado, chateado, muitas vezes quer inclusive revidar. E Emmanuel aqui está propondo que, ao receber a ofensa, haja um processo de assimilação, de resignação, de perdão, porque a ofensa, como ele diz, é uma oportunidade de cada um de nós triunfar sobre si mesmo, sobre a sua incapacidade, por exemplo, de perdoar. Quando nós vamos estudar o assunto ofensa, existem vários livros, várias obras da literatura espírita subsidiária, especialmente da lavra mediúnica do benfeitor Emmanuel. E numa delas, intitulada Neste Instante, eu encontrei algo sobre a ofensa muito interessante dito pelo benfeitor Emmanuel, lá no capítulo 6 desta obra, Neste Instante. Emmanuel diz assim: ofensas? Revisemos o nosso próprio comportamento no cotidiano e não se nos fará difícil desculpar esse ou aquele companheiro. Quando nos julgamos feridos por atitudes que hajam tomado, contrariamente aos nossos interesses. Olha que interessante. Então, Emmanuel está dizendo para a gente que todas as vezes que os nossos interesses são contrariados, nós
nos sentimos ofendidos. Mas ele pede que a gente faça uma revisão do nosso dia a dia, dos nossos comportamentos, para ver se nós também não fomos o ofensor. Chico Xavier, lá no item 92, de sua obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, disse algo muito interessante e que deveria servir de lição para todos nós. Chico disse assim: fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Olha que interessante. Numa frase curta, 2 ensinamentos maravilhosos. O primeiro, de que é normal que nos entristeçamos quando ficamos ofendidos. Por isso que ele disse: fico triste quando alguém me ofende. Mas aí ele colocou uma conjunção adversativa, e o papel da conjunção adversativa é mostrar que o que vem depois dela é mais importante do que vem antes. Aí ele diz: mas eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Então, diante da ofensa, sempre vai haver uma tristeza. Uma tristeza para o Chico menor quando ele é ofendido, e uma tristeza muito maior quando ele é o ofensor. O que normalmente não acontece com a gente. E ele termina a frase dizendo: magoar alguém é terrível. Nem sempre a natureza dos nossos interesses, como foi dito lá na obra Neste Instante, é correta. Por vezes nós aspiramos benefícios da existência, benefícios da vida, que não são nem justos nem corretos. E aí, quando não somos atendidos naquilo que queremos, ficamos magoados. A grande pergunta é: está certo ou errado? Mas voltando lá à obra Neste Instante, o Emmanuel diz assim: recordemos quantas vezes teremos desapontado corações amigos com palavras ou gestos que nos escapam, quase que sem qualquer participação de nossa vontade consciente. É comum dizermos quando magoamos as pessoas: desculpe-me, não foi minha intenção, ou como se diz mais contemporaneamente, foi mal. Mas nós devemos estar atentos que tudo que nós sentimos, pensamos, dizemos ou fazemos deve estar sob a rigorosa vigilância de nossos valores morais. Nós precisamos aprender a pensar nisso. Há um ditado popular sui generis nesse aspecto, né? Que ditado é esse? Não faça aos outros aquilo que não desejaria que lhe fizessem. Se eu não quero receber o mal de ninguém, eu não posso fazer o mal a ninguém. O Chico e o Emmanuel prosseguem lá na obra neste instante. O Emmanuel diz assim: imaginemos quão felizes nos sentimos quando alguém perdoa as puerilidades ou agressões daqueles que se nos fazem os entes mais queridos. Ele agora não está falando da criatura em si, mas de outras criaturas que são queridas desta criatura em questão. É um fato comum isso. Todas as vezes que uma pessoa por nós amada é perdoada pelo erro que pratica, nós ficamos muito gratos àquele que perdoou. Pessoas existem que se tornam devedoras
eternas daquele ou daquela que praticou o ato de bondade com perdão. Isso é fato. Segue o Emmanuel dizendo: rememoremos as ocasiões em que fomos vítimas de nossas próprias interpretações errôneas acerca do procedimento alheio e cultivemos o bem sistematicamente. Porque, em se tratando do mal, é justo observar que unicamente nos identificaremos com o mal na medida em que o mal se esconde por dentro de nós. Olha que perfeito. Quantas vezes nós nos equivocamos no julgamento da atitude, da conduta alheia. Mas aí o Emmanuel está dizendo, olha, sistematicamente cultive o bem, pratique o bem, faça o bem. Ou seja, fazer o bem tem que se tornar um ato comum na existência de cada um de nós. E aí ele chama a atenção de que esse mal que muitas vezes nós praticamos, ele já existe dentro de nós mesmos. Está escondido lá. Nesta quarta reflexão, lá da obra Neste Instante, que o Emmanuel faz, a gente então percebe três aspectos importantes. Os nossos equívocos interpretativos, ou seja, muitas vezes nós nos aligeiramos em julgar um fato, uma situação e cometemos um equívoco, um erro. Segundo aspecto, a prática do bem sempre. O bem não é para ser praticado segunda, quarta e sexta, ou 3 vezes por semana, é a todo instante, a toda hora. E o terceiro aspecto importante é que o mal segue nós mesmos, continua. E o grande esforço da evolução espiritual é exatamente combater o mal que existe em cada um de nós. O grande espírito Batuíra tem uma importante afirmação neste aspecto. Ele diz: aqueles que ferem a si mesmos. Os que perseguem e caluniam e perseguem a si próprios. Ou seja, em última instância, somos sempre a grande vítima de nós mesmos, quando o verbo é ofender. Olha que interessante. Mas você deve estar se perguntando, ok, e o que fazer com os ofensores? Como ofendido, você já sabe o que está sentindo. E diante do ofensor, o que fazer? Você acabou de ser ofendido por alguém. E aí eu vou lhe propor a gente recorrer ao benfeitor Emmanuel mais uma vez. Só que agora no capítulo 52 da obra Escrínio de Luz. O Emmanuel diz assim: realmente, a compaixão é o tratamento mais elevado e mais justo que devemos prestar àqueles que nos ofendem. Olha que interessante. O mais elevado e mais justo tratamento para com o ofensor é o da compaixão. Saber que ele está num estado de erro, que ele cometeu aquela ofensa, porque ele está num profundo estado de erro. Está cometendo um grande equívoco, que pode ou não no futuro arrepender-se. O Emmanuel diz: quem sofre com paciência e perdão, solve a dívida do passado ou acumula créditos no porvir. Todavia, quem gera flagelação para os outros não sabe quando conseguirá extinguir a flagelação de si mesmo. Emmanuel está falando da vingança do ofendido sobre o ofensor. Porque ele diz que se você for ofendido e você assimilar isto com paciência e executar
o perdão, as suas dívidas passadas serão solvidas, serão pagas. E mais do que isso, você estará acumulando créditos para o futuro. Que futuro é esse? O da vida espiritual. Mas aí, como de praxe, ele coloca uma conjunção adversativa, todavia, e diz que quem gera flagelação para os outros não vai saber, não saberá, quando vai extinguir a flagelação em si mesmo. Porque se o processo, você sai da qualidade de ofendido para a qualidade de ofensor, você está gerando um crédito negativo muito ruim para o seu futuro. E aí ele vai começar a dar alguns exemplos e umas sugestões. Ele diz: sempre que insultado pelas trevas da incompreensão, guarda a serenidade e auxilia sempre. Não tem coisa que magoe, chateie e aborreça mais o ser humano do que ser incompreendido. Você está fazendo uma coisa numa determinada direção e as pessoas veem noutra direção completamente diferente. E isso é muito chato. Se aborrece bastante, se entristece bastante. Então ele dizendo, olha, guarda a serenidade e auxilia sempre, ou seja, continua a ajudar a pessoa. Lembre-se, o estado de erro é dela, não é seu. A cabeça do calculista, que se aproveita do raciocínio para estender a penúria, pode amanhã transformar-se no esconderijo da loucura, e as mãos que apedrejam serão talvez mirradas pela atrofia, relação de causa e efeito. Ou seja, se você quer ser o ofensor, magoar alguém, saiba que amanhã no sentido de futuro, vai haver uma resposta da vida para você nesse sentido. Os olhos que se alegram na crueldade conhecerão a cegueira, e os pés que se movimentam na distribuição da calúnia passarão, muitas vezes, por terríveis mutilações. De novo, está apresentando para a gente a relação de causa e efeito. Foi ofendido? Assimila, absorve. Como o lutador de boxe, quando leva lá um cruzado de direito no plexo inferior, assimila o golpe para poder continuar a luta. E ele encerra dizendo, compadece-te de todos os que se confiam ao mal, porque ninguém sabe quantas lágrimas chorará o mandante do sofrimento nas grades do remorso, para lavar-se contra o lodo da culpa. Olha que interessante. Compadecer, ter compaixão, porque todo aquele que te ofende, você não sabe quanto que ele vai chorar lá na frente, para se livrar do que ele está chamando o lodo da culpa. Isso para com aquele que nos ofende, isso para conosco mesmo, quando somos nós o ofensor. Mas o título da reflexão é ofensa e perdão, então nós vamos ver agora o contraponto da ofensa, e o contraponto da ofensa é o perdão. É voz recorrente entre os cristãos. Perdoai para que Deus vos perdoe. É um ensino evangélico. Chico, quando falava sobre ele mesmo nessa questão do perdão, ele dizia assim, no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Então, ele estava fazendo uma reflexão que serve para todos nós. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Sim, nós temos que superar as nossas mediocridades interiores, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E o Chico prossegue dizendo, ele me diz que quem aprende a perdoar tem um caminho livre pela frente. Creio que por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Pai,
perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Absolutamente fantástico. Mas um dos exemplos que eu encontro na literatura espírita, ou encontrei na pesquisa para subsidiar esta reflexão sobre o perdão, nos vem do benfeitor Humberto de Campos, o nosso irmão X, do capítulo 22 da obra Contos e Apólogos. O título desse capítulo é A Conduta Cristã. Então, Humberto de Campos vai narrar um encontro de uma criatura com Jesus na casa de Pedro, de Simão Pedro. Ele começa dizendo: Ibrahim Ben-Azor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e, à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da boa nova. Ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação, como me comportarei perante as criaturas de má fé? Pergunta o Ibrahim. Jesus responde: perdoarás e trabalharás sempre, fazendo o quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Aí o Ibrahim pergunta: e se me cercarem todos os dias? Jesus diz: continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Aí o Ibrahim vai dizer: mestre, a calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me elamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Jesus, mais uma vez, diz a ele: perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Ou seja, continua praticando bem, que as pessoas uma hora vão, usando uma frase dos jovens, cair na real e ver que estão erradas, que você não merecia ofensa. Mas aí o Ibrahim insiste: e se me ferirem? Se a violência me sujeitar à poeira e a traição golpear-me pelas costas? Se meu sangue correr em louvor da perversidade? E Jesus continua dizendo para ele: perdoarás e trabalharás, cuidando as próprias chagas, com a disposição de servir invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz, quem é o justo juiz? Deus, se cumprirão sem prejuízo de um ceitil. O Ibrahim, a essa altura do campeonato, já estava ficando um pouco irritado. Diz: Senhor, clamou o consulente desapontado, e se apesar da mão dos ignorantes ameaçar-me a casa? Se a maldade me perseguir a família, dilacerando os meus nos interesses mais caros? Jesus diz para ele: perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda amar e ajudar
incessantemente. Então você percebe, meu amigo, minha amiga, que Jesus vai sempre desconstruindo os argumentos do Ibrahim com a mesma tônica: perdoar e trabalhar, perdoar e trabalhar, perdoar e trabalhar. Ibrahim, assombrado, indagou de novo: Senhor, e se me prenderem por homicídio e ladrão sem que eu tenha culpa? E diz Jesus para ele: perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Olha que interessante essa resposta de Jesus. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado, e se me prostrarem no leito? E se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizados, quando nos resta apenas o direito de chorar? Então a gente percebe que o Ibrahim vai tornando a coisa cada vez mais difícil, né? Jesus diz para ele: perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Olha que interessante. Colocando aí os elementos essenciais, né? A oração, o entendimento no espírito edificado, mas sempre tendo em vista que Deus vai proteger. Por isso é preciso confiar. E aí o Ibrahim diz: mestre, e se por fim me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Jesus diz para ele: demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando na ação gloriosa. Que ação gloriosa é essa? Do bem, em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes. Então, depois da última resposta de Jesus, Ibrahim parou, ficou pensando e perguntou para Jesus: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes? Que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? Então era um comerciante mesmo, né? O cameleiro Ibrahim. Jesus, sem alterar-se, considerou, respondeu para Ibrahim: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Desconcertante a resposta de Jesus para Ibrahim. Tudo isso que você fizer em relação ao ofensor nada mais é do que a sua obrigação. E quem cumpre a obrigação não tem que ganhar nada excepcional, apenas cumpriu a obrigação, mas junta créditos para o porvir. E aí Humberto de Campos encerra dizendo: Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro, o dono da casa era Pedro, se aquele homem era realmente o Messias.
E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro, carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. O Ibrahim, além de insistente, era mal educado. Que pena. Mas nós, muitas vezes, assim nos comportamos. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, em relação à ofensa e o perdão, mais uma vez, recorro ao benfeitor Emmanuel, agora no capítulo 14 da obra Monte Acima. O Emmanuel diz assim: Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal qual ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. Não porque nos considere habilitados para semelhante comportamento, mas porque, se lhe aceitarmos as diretrizes com paciência, ele só se tornará mais intimamente associado a nós, e com ele estaremos fortes e seguros para fazer isso, para perdoar, para esforçar-se e não ser o ofensor. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.